Um órfão pode chegar para Deus e dizer assim, olha, o Senhor me disse que o Senhor é meu pai. Então, vamos conversar aqui. Está registrado. Sua certidão de nascimento está na Bíblia. Sua paternidade foi reconhecida na Bíblia, nas páginas do Antigo Testamento. O seu pai está dizendo assim, eu estou reconhecendo a tua paternidade. Você é meu filho. Você não é alguém que não tem pai. Eu sou o teu pai. Diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Tomem assento, queridos. Baixa um pouquinho aqui o retorno, Jeff, e bota um pouco mais de grave. Glória a Deus. Hoje, no dia dos pais, eu quero trazer algo rápido, não vou demorar. Tentar pregar em 30 minutos. Mas algo que um certo dia eu fui pesquisar sobre isso na Bíblia e eu achei tão forte isso. Hoje nós temos essa facilidade, pelo menos eu creio que a maioria de nós, de nos relacionarmos com Deus como o nosso Pai, de chamarmos Deus de Pai, de termos esta figura, paterna em Deus. Mas isso não era normal antes de Jesus. Isso não, essa figura de Deus como Pai, ela não existia de forma concreta no Antigo Testamento. Isso foi algo que foi se revelando ao longo da história bíblica e teve o seu ponto máximo em Cristo. Foi Cristo que revelou Deus como o Pai. E eu gostaria de falar sobre isso, porque quando Deus se revela a Adão, ele se revela como no sentido de criador. O relacionamento de Deus com Adão, a Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus ia até o jardim do Éden, e tinha aquele momento ali com Adão e com Eva. Era uma figura paterna, era uma figura, claro, de um Deus que cuida ali, da sua criação. Mas era uma figura que se revelava mais como aquele Deus, um Deus que sustenta, um Deus que guarda. E depois do pecado de Adão, Adão é expulso, mais Eva do paraíso, do jardim do Éden. E a figura paterna, ela se revela porque Deus, ele não desistiu de Adão. Ele não desistiu do homem, depois que o homem pecou, depois que o homem errou. E nesse sentido, você começa a perceber que não se tratava apenas de um Deus todo-poderoso, mas também de um ser que queria ter relacionamento com o homem, que queria se relacionar com o homem, e fez de tudo para isso. E você vai perceber que mesmo depois da expulsão do Éden, Adão continuou adorando a Deus. Como, pastor? Porque os filhos iam apresentar as ofertas. E quem ensinou isso para Caim e Abel? A apresentar ofertas até Deus. Foi o pai.
Então, na história bíblica, você vai observar esses flashes dessa manifestação, desse Deus que não quer apenas, não é o Deus criador, não é apenas o Deus que sustenta todas as coisas, mas é o Deus que quer se relacionar com a criatura. E por isso que a palavra, usada para se referir a Deus, no início era El Elyon, que era o Deus Altíssimo. Era aquela figura de um Deus que criou tudo, mas estava bem distante do homem. Que o homem poderia sim recorrer a ele, mas não existia essa ideia de relacionamento. Até que é inserido no texto bíblico a palavra Adonai, que agora é um Deus próximo, é o seu Senhor, é um Deus que está no seu dia a dia, é um Deus que pode interferir na sua vida. Então em Êxodo 4:22, você vai ver isso. Deus agora se revela como pai, mas de um povo. Ele vai dizer: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus agora estava falando para Faraó que ele era pai daquele povo, era pai daquela nação. Ele tinha gerado aquele povo ali mesmo no Egito, aleluia, e saiu dali, ali foi forjada esta nação, a nação de Israel, onde esse nome, essa consolidação foi feita aos pés do Monte Sinai. Ali Deus funda a nação de Israel. Ali os hebreus se tornam de fato uma nação. E Deus se apresenta como esse pai, o pai do povo. E o tempo vai passando, até que em 2 Samuel 7,14, Deus se revela como o pai do rei de Israel. Agora não era mais o pai de um povo apenas. Agora Deus era pai do rei de Israel. Ele vai dizer assim: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. É interessante que quando aparece a figura de pai, agora a vara já aparece junto, né? Vocês estão me entendendo ou não? Esse é o primeiro versículo que Deus se refere a ser pai de uma pessoa na Bíblia. E Deus está dizendo assim: eu vou ser como pai para ele, e ele me será como filho. E se ele sair, eu vou. A figura da autoridade. Mas quando a gente olha esse versículo, a gente não entende, pode não estar entendendo a profundidade, porque naquele momento ali, era aí que o rei se torna uma figura de unção, de ungido, uma figura que possui uma carga sobrenatural. A voz do rei se tornaria a voz de Deus, em certo sentido. Ele era ungido, e o Salmo 2 vai falar muito sobre isso. Ele era o filho de Deus na terra. Ninguém mais era filho, era o rei que era o filho. Ele tinha unção, ele era o rei ungido e era considerado o próprio filho de Deus. Então o povo tratava o rei como essa figura de unção, de alguém que foi escolhido e é chamado por Deus de seu filho. Então aquilo ali era muito para o povo. Então o povo, quando o rei chegava, era ungido, era uma pessoa totalmente distinta, de autoridade, porque não estava sobre ele uma autoridade apenas humana, mas estava sobre ele a unção divina.
Em Salmo 68, 5, Deus agora vai se revelar como pai de órfãos. Ele agora diz assim: eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o pai daqueles que não têm pai. Quem está me entendendo aqui? Antes era o pai de um povo, agora é pai do rei de Israel. Mas agora Deus está dizendo assim: eu também sou pai daqueles que não têm pai, daqueles que não conheceram seu pai, daqueles que tiveram, aleluia, que foram negados pelo seu pai, que foram rejeitados pelo seu pai. Eu sou pai dessas pessoas, sou eu, aleluia. Eu vou cuidar deles, eu vou sustentá-los, eu vou, aleluia, estar com eles. É muito forte, irmão, isso. Deus está se colocando como pai daqueles que não têm pai, daqueles que tiveram a paternidade negada, que foram rejeitados, abandonados, não reconhecidos. Deus está dizendo assim: eu sou o pai destas pessoas. Eu estou assumindo a paternidade deles. Meu Deus, é muito forte. Você já imaginou isso? Você ter esse relacionamento direto com Deus, fundamentado na Bíblia. Você chegar, um órfão pode chegar para Deus e dizer assim: olha, o Senhor me disse que o Senhor é meu pai, então vamos conversar aqui. Está registrado. Sua certidão de nascimento está na Bíblia. Sua paternidade foi reconhecida na Bíblia, nas páginas do Antigo Testamento. O seu pai está dizendo assim: eu estou reconhecendo a tua paternidade. Você é meu filho. Você não é alguém que não tem pai. Eu sou o teu pai. É muito forte. Eu sou o teu pai. Pode vir até mim. Você vai ter um tratamento especial comigo. É muito forte. Então, designar a Deus como o nome de pai indica principalmente dois aspectos. Primeiro, que Deus é a origem primária de amor e de autoridade para com os filhos. Tudo surgiu nele, tudo começou nele. Então a linguagem da fé inspira-se assim na experiência humana dos pais genitores, e que são de certo modo os primeiros representantes de Deus para o homem. A figura do pai é uma representação de Deus na terra. Mas aí vem que essa experiência humana ensina também que os pais humanos eles são falíveis e que podem desfigurar o significado real da paternidade e da maternidade. E é por isso que Deus, Ele tem o poder de restaurar isso dentro do coração de um filho que não teve essa experiência de pai. Deus está substituindo por Ele mesmo, dizendo assim: eu vou te dar aquilo que você não teve. Eu vou encher aquele vazio de referência que você não teve. Eu vou fazer isso na tua vida. Eu vou restaurar o sentido da paternidade, tanto daqueles que não tiveram uma, mas também daqueles que tiveram uma paternidade totalmente desfigurada da bíblica. Um pai ausente, um pai abusivo, um pai cuja paternidade foi totalmente desfigurada pelo pecado. Deus está dizendo assim: eu sou Deus para restaurar isso em você. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Eu sou Deus para transformar isso. Eu tive um pai terreno maravilhoso. Meu pai era uma bênção. Eu tinha uma admiração, na verdade, a família toda, os filhos todos.
eu fui privilegiado nessa área, mas eu sei que meu pai não é mais vivo, mas eu sei que algumas pessoas possuem experiências terríveis, experiências que até podem, que às vezes servem como uma barreira para ele se relacionar com Deus, até que ele tenha acesso a essa revelação. Quando Deus está dizendo: eu sou o pai dos órfãos, eu sou o pai, porque existe órfão de pai vivo, existe órfão de pai que está dentro de casa, e Deus está dizendo assim: venha até mim, busque a mim, que eu vou restaurar tudo aquilo que foi desfigurado dentro da tua alma. Eu vou fazer tudo novo. Por quê? Porque Ele é a representação primária da paternidade. Ele é o Pai em absoluto. E nós que somos pais aqui na terra, não passamos de representação dEle, de uma autoridade que foi delegada, de uma representação, de uma sombra daquilo que de fato é a paternidade. A paternidade absoluta, perfeita, aleluia, plena, só pode ser encontrada em Deus. Todos nós que somos pais teremos falhas da nossa paternidade. Não conseguiremos ser pleno, até porque, para que nós entendamos que a plena, ela só pertence a Deus. Ele é o único Pai perfeito, pleno em todas as coisas. Aleluia. Então convém lembrar que Deus transcende essa distinção humana de sexos. Deus não tem sexo. Ele não é, assim como os anjos são assexuados, né? Ele não é nem homem nem mulher, Ele é Deus. Deus é Deus, irmão. Mas Ele se revela na figura da paternidade. Se eu vou entrar aqui em teologia, eu não vou entrar, né? Ele se revela nessa figura da paternidade, de autoridade. Ele estabelece a figura da paternidade como uma figura da autoridade. E é interessante que isso é colocado dentro da humanidade. A família é estabelecida com esta figura de paternidade que vai forjar tanto a masculinidade do homem quanto a feminilidade da mulher. Tudo isso está concentrado na figura do pai. É o pai que afirma a masculinidade do filho. E é o pai que afirma a feminilidade da menina. É ele que quando a menina chega na idade de 12, 13 anos, é aí que o pai, e aí eu não sou pai de menina, né? Deus só me deu os 2 vasos. Devo ganhar 2 filhas, mas vai demorar um pouquinho, né? Né? Não, vocês entendem, quem entendeu? É porque são as noras. Ninguém entendeu. A nora se torna uma filha, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Mas lá em casa mesmo, as minhas cunhadas é como se fossem mães, né? A diferença é muito pouca quando a gente trata uma com a outra. É como se fossem mães mesmo da família. As minhas cunhadas, a gente trata como se fossem mães, né? Então assim, essa ideia que a gente precisa ter. Porque quando a menina, ela começa a crescer, ela começa a desenvolver o corpo, é aí que o pai tem que estar próximo. É aí que o pai tem que abraçar mais, ela sentir o cheiro do homem, né? Porque essa ausência faz com que a menina procure namorar muito mais cedo, procure a experiência muito mais cedo. Mas se existe um pai presente ali, isso regula o relógio, né, da menina.
E ela vai procurar ter a experiência no tempo certo, no momento certo. Ou você acha que essa enxurrada de gravidez na adolescência veio de onde? Da ausência do pai na vida da menina. Porque se o pai está ali abraçando, beijando, e pega e abraça e tal, ele vai justamente dar aquilo que ela precisa naquele momento. O cheiro do homem, do macho. Irmão, é o pai que está ali, ó, cheira e abraça, e ela vai ficar tranquila. Até que chega a idade da transição. A idade correta de se procurar aí um relacionamento. Mas quando isso não está presente, há uma grande chance de se provocar uma distorção nesse relógio natural da criança. E aí você vai ver crianças 12, 13 anos grávidas, né? Por conta dessa ausência da paternidade. Então nós precisamos entender aqui que a experiência humana ela é falha às vezes. Mas nós precisamos crer que Deus não nos deixou à deriva. Ele está aqui. Meu irmão, Ele está aqui presente para restaurar todas as coisas da tua vida, para restaurar essa experiência. É por isso que toda pessoa, quando se encontra com Deus, ela precisa nascer de novo. Porque Deus vai dar o restart. Aí Ele se apresenta como um novo pai para você. Ele diz assim: olha, eu sei o que você passou lá atrás, eu sei a sua experiência, mas eu estou te fazendo de novo agora. Você agora nasceu de novo. E eu sou o teu pai nessa nova vida. E você vai ter um relacionamento bem próximo comigo. Fecha a tua porta. Fecha a porta do teu quarto e ora. E o teu pai que vem em secreto. Quem está me entendendo aqui? Ele está dizendo assim: eu vou reparar você, eu vou estar olhando para você. Eu vou estar ali perto de você, observando tudo que você está orando, pedindo. Não, eu não vou estar assistindo um jogo, o Bavi, enquanto você está me pedindo uma coisa, eu não vou estar nem aí com o que você está pedindo, vou estar balançando a cabeça assim: meu filho, pode falar. Não, quando você entrar no quarto, eu vou ver. Observe que ele não diz assim: o seu pai ouve o que você diz, ele diz assim: ele vê. Porque Deus está dizendo assim: a minha atenção estará sobre você. Quem está me entendendo aqui? A minha atenção estará sobre você. Então eu quero que você entenda que quando Jesus chega, e eu gosto da narrativa de Marcos, porque a narrativa de Marcos, Jesus chega do nada, né? Você já viu? Marcos está escrevendo daqui a pouco que veio um Jesus de Nazaré. Como assim? De Nazaré, já disse que veio de Nazaré, e chega Jesus. Aí quando Jesus chega dentro do evangelho de Marcos, quando ele é apresentado por Marcos, ele chega já no batismo. E João vai e batiza ele, e a Bíblia diz que o céu se rasga. Aí Deus não aguenta. Aí Deus entra em ação. E o Pai apresenta o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus agora é apresentado, aleluia, justamente como um descendente de Davi, aleluia, aquele que herdaria o trono. E Deus se apresenta como o pai dele, aleluia, dizendo assim: eu sou, aleluia, este aí é aquele que havia de vir, o Messias, o filho de Davi, o meu filho. Meu Deus, o primogênito,
o unigênito de Deus. Mas chega uma hora que os discípulos dizem assim: Senhor, nos ensine a orar. Está ali. E eu quero que vocês entendam que esta oração do Pai Nosso, ela causou uma confusão muito grande entre os judeus. Porque os judeus não chamavam Deus de Pai. Para os judeus, o pai dele era Abraão. Deles era Abraão. Nós temos por pai Abraão. Vocês estão me entendendo aqui? Aí chega um rabi, um mestre, que vai tirar Abraão de cena e vai dizer assim: não, o pai de vocês é Deus. Eu quero que você entenda que essa teologia, esse conhecimento, quando entrou na mente daqueles discípulos, causou um rebuliço. Porque eles só tinham Deus como o Deus deles. Aquele que clama, a gente ora, mas Pai. Porque Pai traz a ideia da proximidade, da identificação. Pai traz uma ideia de herança, de legado, de semelhança, de parecer, de falar como, de ser igual, de ter as mesmas falas, a mesma forma de agir, a mesma forma de ser, de falar. E aí é quando Jesus está dizendo assim: eu vou orar a você. Como é que você, Pai? E aí, Jesus, como é que a gente ora? Aí Jesus diz assim: Pai nosso que está nos céus. Isso foi uma bomba, um hecatombe. Isso abalou toda a estrutura teológica daquele povo. Como assim? Pai nosso? Ele é seu pai. Agora você vai entrar no quarto secreto. Não é mais no templo. Quem está me entendendo isso aqui? Tinha um templo ali. Não é no templo, agora é no quarto. Não é na hora da oferta, não, é na hora da adoração profunda e individual. E Deus está dizendo assim: Ele vai. Agora entenda isso aqui. Essa oração, ela é linda, ela é poderosa, ela é, né? É muito forte essa oração, porque Ele vai dizer assim: Pai nosso que está nos céus, santificado teu nome. Diga assim: Pai nosso que está nos céus. Observe bem que coisa. Ele está dizendo assim: o Senhor está distante, mas o Senhor está perto. Porque o Senhor é nosso Pai. O Senhor é exaltado, mas o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor é poderoso, mas o Senhor, aleluia, está perto de nós. Santificado seja o teu nome. Ou seja, aleluia, nós vamos, aleluia, ter o Senhor. Nós vamos ter a tua imagem, a tua pessoa, em distinção de qualquer outra. O Senhor é o primeiro nas nossas vidas, santificado. O Senhor é distinto, Ele tem que ser distinto dentro de você. Ele tem que ser santificado. O nome dEle tem que ser o primeiro. Aleluia, Ele tem que ser o primeiro dentro de você, na sua vida. Ninguém mais pode estar acima dEle. Santificado seja o teu nome. Venha, aleluia, o teu reino. Além do Senhor ser pai, o Senhor é rei. E nós somos filhos do rei. Quem entende aqui? Nós somos filhos do rei. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Nós acreditamos no teu amor. O seja feita a tua vontade é a confiança no amor de Deus. É a confiança de que Deus nos ama e Ele não vai querer nada que nos cause dano. É confiar que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita.
Não existe nada que possa superar a vontade de Deus na tua vida. Nada que este mundo possa te oferecer, nada que os homens possam te oferecer, absolutamente nenhuma experiência, plano, projeto pode suplantar aquilo que Deus tem para a tua vida. É isso que significa seja feita a tua vontade. É essa confiança. É dizer, Deus, eu confio no Senhor. Eu acredito que o teu plano é o melhor para a minha vida. Eu acredito que a tua vontade é a melhor para a minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ela é plena, ela não está limitada a um plano terreno. Seja feita a tua vontade, tanto nesta vida como na próxima, porque, aleluia, eu sei que contigo tem a próxima vida. Diga comigo, assim na terra como no céu. Então, quando você vai desvelando esta oração, você vai ali lendo ela, olhando, observando, aí ele vai dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, na própria oração, já está falando sobre santidade, está falando sobre autoridade ou sobre vontade de Deus, que é o reino, o plano de Deus. Ou seja, Deus tem planos para nós. Deus tem projetos para a tua vida. Deus tem vontade para a tua vida. Quem está me entendendo aqui? Ou seja, Ele é um pai que Ele faz o quê? Diga comigo, Ele dá destino. Porque o pai tem que... a Bíblia diz que os filhos são como o quê? Flechas. Ele aponta o alvo, Ele lança os filhos. E o teu pai, Ele te dá destino. Tem destino já para você. E tudo aquilo que você precisa para cumprir, para viver essas maravilhas, Deus já colocou dentro de você. É forte demais. E aí Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está dizendo assim: eu te sustento. Eu te sustento. Diga comigo, destino, sustento. Deus nos sustenta. Deus sustenta os seus filhos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma caminhada com Ele, aqueles que têm, aleluia, relacionamento com Ele. Deus não nos deixa na mão. Ele está dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando toda vez que se fala de pão, pense na mesa, porque o pão era posto na mesa. Pão aqui fala de comunhão também. Fala de intimidade, de conversar coisas íntimas, de dar direcionamentos íntimos. Eu assisto uma série que eu acho interessante, que eles são católicos, né? E aí na mesa, é na mesa que o pai conserta todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo versículo vai falar sobre isso. Diz assim: perdoa as nossas ofensas, como nós temos sido perdoados. Assim como nós perdoamos, né? Entenda o seguinte, diga comigo: primeiro vem o pão, depois vem o alinhamento. Porque o pai não nega o pão ao filho que está desalinhado com ele. Então primeiro ele te chama para a mesa, ele te sustenta, depois ele te corrige. E quando ele te corrige, aí nasce: perdoa as nossas ofensas. Então essa ideia de um Deus miserável, que deixa o filho com fome para corrigir, que deixa... Isso no Novo Testamento não se sustenta. Mas tem gente que prega isso. Não. Deus, Ele vai te deixar com a barriga cheia. Agora depois se prepare que a vara vai arder. Diga comigo, a correção vem com barriga cheia. Primeiro vem o pão,
depois a correção. Aí se prepare, viu? Você prefere apanhar de barriga vazia ou de barriga cheia? Eu prefiro apanhar de barriga cheia. Eu não sei você. Quem está me entendendo aqui? Vocês não viram isso ainda não? Está escrito, eu só estou interpretando. Dá o pão nosso cada dia, não dá hoje, nos dá, diga comigo, nos dá. Depois que ele vai dizer assim, ó Senhor, perdoe aí. Por que ele está dizendo que perdoa a nossa ofensa? Quem foi que disse que ele ofendeu? Quem foi que denunciou ele? O Espírito Santo. E fala para você assim, ó, você errou, vá, conserte esse negócio. Quem está me entendendo aqui? Conserte. E você está na mesa. E ali Deus vai nos ajustando. Quem está me entendendo aqui? Ali Deus vai nos tratando. Ali Deus vai nos envolvendo. É assim que Deus faz na nossa vida. Então eu quero que você entenda aqui nesta manhã que essa figura de Deus que foi se revelando por meio de Cristo, é isso que precisa estar dentro de nós hoje. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus apresenta o Pai. Na ressurreição de Lázaro, Jesus, ele olha para os céus, ele diz assim, Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouves. O Pai sempre vai te ouvir. Toda oração sincera que você fez a Deus chegou nos céus. Quem está me entendendo aqui? Ele sempre vai te ouvir, mas a vontade dele será estabelecida. Quem está me entendendo aqui? Então, é ali que o Pai ouve. Por quê? Deus ouviu porque estava consoante, estava alinhado com a vontade dele. Mas você vai ver, aleluia, o Pai dizendo não ao Filho. Em Getsemane, Pai, passa de mim este, mas que não seja feita, mas a tua vontade. Deus passou o cálice? Não. Então o que eu estou falando aqui é que pai tem que dizer sim e tem que dizer não, de acordo com aquilo que Deus tem colocado, de acordo com o princípio do céu. Você sabe o que está aqui estragando hoje os filhos? É que tem pai que só diz sim. O não é muito mais importante do que o sim. Dizer não ao filho hoje, você põe limites, você prepara o seu filho para a vida real, porque ele vai receber muitos nãos. Mas hoje, infelizmente, aí fora, os pais têm estragado os filhos por dizer sempre sim. É interessante que você vai ouvir várias vezes Jesus falando a seguinte coisa: eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai. Eu não falo de mim mesmo, mas eu falo as palavras de meu Pai. O que é que ele está dizendo? Eu estou submisso a uma autoridade. Eu estou submisso a uma autoridade. E a autoridade que eu estou submisso é a autoridade do meu Pai. Não tinha como dar errado, irmão. É por isso que Paulo vai dizer que Jesus ele teve que aprender a obediência. Você já viu isso em Filipenses? Ele teve que aprender a obediência. Como assim Jesus teve que aprender? Porque quando ele vem à terra, ele assume o papel de filho de Deus. Então ele tem que se colocar debaixo de uma paternidade, primeiro humana, com Maria e José, e depois divina, no plano, na agenda. Então tudo que Jesus fez aqui na terra, fez conforme a vontade de Deus. Nada saiu dele mesmo. Então nós, desse plano, nessa vida aqui, nós precisamos entender que como a paternidade absoluta, plena, pura, santa, ela está em Deus, nós precisamos aprender a confiar mais nesse Deus. Olhe para o irmão e diga assim: confie mais em Deus. Ele é teu Pai. Ele quer o melhor para você.
Mas às vezes a gente faz como? A gente faz o inverso de Jesus. A gente quer viver os nossos planos, a nossa vontade. E aí a gente às vezes se dá mal. Então, Jesus disse não, Deus disse não a Jesus. E aí tem um momento em que o pai se distancia do filho, na cruz do Calvário. Quando Jesus grita: Deus meu, por que me desamparastes? E por que Jesus se distanciou? Por que Deus se distanciou de Cristo ali? Porque naquele momento ali, sobre o corpo de Jesus, estavam todos os pecados da humanidade. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Porque você tem que entender o seguinte: se o sacrifício de Jesus só foi nos pecados passados, e os nossos pecados que a gente vai... Então foi total. Diga comigo, foi total. E ali Deus mostra que mesmo amando, que mesmo sendo Pai, Deus não pode negar a sua essência de santidade. Se Deus abandonou o próprio Filho, o que você acha que vai acontecer quando alguém resolve se enveredar pelo pecado? Se Deus é capaz de abandonar o próprio Filho. Então essa ideia de Deus é porque Deus é amor, ama, mas Deus não pode negar sua essência. E Ele está dizendo assim: eu sou um Deus santo. Então nós, se somos filhos de Deus, nós precisamos entender que Deus quer colocar essa essência dentro de nós. A essência da santidade. Então ser filho é buscar se parecer com Deus. E aí Deus mostra de uma vez por todas o quanto Ele nos ama. Como? Ele enviou o seu próprio Filho para ser ausente do Filho na hora mais crítica, para que na hora mais crítica da sua vida Ele esteja presente. Porque foi por causa de Jesus que a gente pode estar no maior lamaçal de pecado, a gente pode estar atolado de pecado, atolado de erro, mas se você levantar a sua voz, Ele vai te ouvir. Ele vai, aleluia, voltar o teu rosto. Se você levantar a sua voz e se você se arrepender, foi por causa daquele ato de Cristo ali que Deus pode hoje te ouvir. É muito forte isso. Ele pode hoje te ouvir. Então, meus queridos, a oração do Pai Nosso traz a ideia de posição, de honra, de confiança, de submissão, de provisão, de alinhamento, de direção, de proteção, de louvor. E aí Deus vai nos dar um presente em Jesus. Nós somos presenteados. Como, pastor? A Bíblia vai dizer em João que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, diga comigo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem gente, o pessoal lá fora diz assim: é porque eu também sou filho, todo mundo é filho de Deus. Não, irmão, para ser feito filho de Deus, tem que ser liberado um poder sobre você. E quando é que esse poder é liberado? Quando você se arrepende, quando você se volta para Deus e para a sua palavra. E eu encerro aqui com Gálatas 4:6, dizendo assim: porque vós sois filhos
enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Quando Deus nos dá o Espírito dele, a Bíblia vai revelar que esse Espírito, ele tem ciúmes por você. Você sabia disso? Quer dizer então que eu não posso ir em qualquer lugar, não. Eu não posso fazer qualquer... Não, por quê? Porque Deus tem ciúmes. Isso aqui é muito forte. No início da minha experiência cristã, eu tinha meses de cristão. Eu comecei a ouvir a voz de Deus muito cedo. Foi uma experiência assim muito forte para mim. Porque eu, novo convertido, eu já ouvia Deus falar comigo assim como se você estivesse falando. E um dia eu entrei numa casa de jogos. Naquela casa tinha fliperama, aquela agonia toda. E também tinha, sabe que nesse meio rolava droga, né? Tinha tudo ali, né? E eu estava lá jogando com os meus colegas, na maior agonia, entupido de gente. E eu lá, eu tinha 17 anos mais ou menos. Novo de crente, assim, tinha acabado de aceitar Jesus. Deus chegou para mim e disse assim: saia daí agora. Irmãos, eu ouvi a voz de Deus tão forte, mas tão forte, que eu fiquei desconcertado, porque foi a primeira vez que eu tinha ouvido assim a voz. E meus colegas olham para mim: o que foi, Nilson? Eu, não, estou indo. Hoje, o que foi que aconteceu? Eu deixei o jogo na metade. E eu entendi que Deus ali estava me treinando para ouvir a voz dele. E Deus está dizendo assim: não, eu não sabia o que ia acontecer ali. Eu não sabia o que estava prestes para acontecer. Não sei o que aconteceu. Mas Deus não me queria naquele lugar. E aí depois eu fui ter acesso ao livro, aos textos bíblicos. Eu entendi que Deus, ele tem ciúmes. O teu pai quer você para ele. E ele não divide isso. Então quando Deus está dizendo não para você, não para mim, Deus está dizendo assim: eu não vou compartilhar você com isso. Eu quero você para mim, para minha glória. Quem está me entendendo aqui? Para viver a minha vontade, para alcançar as minhas promessas.